Muito boa noite a todas e a todas. O Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso tem a honra de ter como dinamizadora deste momento a empresária de sucesso Inês Barbosa, companheira do nosso clube, que nos falará sobre a arte da filigrana. Agradecemos a disponibilidade e a amabilidade da nossa companheira, que consta com um vasto currículo não só profissional como também familiar na área e do que resumidamente nós destacamos. A Inês Barbosa é a quinta geração de uma família de ourives e inicia a sua carreira aos 13 anos de idade na oficina de fabrico de ourivesaria portuguesa do seu pai, numa vila com mais de 2.000 anos de história de ourivesaria, que é a Póvoa de Lanhoso. O que seria, a pedido do pai, um simples pedido de ajuda, nas férias de verão da escola, tornou-se a sua paixão e a sua vida. A companheira Inês não voltou ao seu percurso académico, mas rapidamente passou de aprendiz para o braço direito do seu pai. Com o desejo de perseguir e honrar a herança familiar, fundou em 1993 a sua própria empresa de fabrico de ourivesaria portuguesa, com quase 30 anos de existência, mais de 40 anos de experiência de trabalho e séculos de conhecimento transmitido. Ao longo dos anos, foi várias vezes convidada a programas televisivos, viu o seu trabalho exposto em museus, fez parte de iniciativas importantes como a certificação da filigrana e viu reconhecido o seu trabalho por entidades de renome e relevância. A sua visão é preservar a arte da filigrana e as suas técnicas aliadas à inovação tecnológica, inovar criativamente nos desenhos e oferecer as mais belas joias de ourivesaria. Hoje teremos então a oportunidade, neste webinar, ao qual a nossa companheira designou de A Arte da Filigrana, e de viajar desde a sua presumível existência, a idade do bronze, no final do primeiro milénio antes de Cristo, a 800 anos antes de Cristo, e o limiar da idade do ferro, 600 anos antes de Cristo, até aos dias de hoje. A filigrana, que é uma das várias técnicas de ourivesaria tradicional portuguesa, é uma arte técnica de trabalhar os materiais nobres no fabrico manual, e a sua história, tradição e uso estão enraizadas em Portugal, e especialmente na região do norte do país. Neste webinar, iremos então imergir nas origens da ourivesaria portuguesa, no seu desenvolvimento técnico e nas suas influências até ao século XIX, a partir de onde a arte e a técnica ganham autonomia e grande importância. Vamos então conhecer o processo da filigrana ao pormenor, desde a compra do material nobre até à casa da moeda, com breves apontamentos das diferenças entre a atualidade e os anos atrás. Temas fundamentais como a sustentabilidade, a certificação da filigrana, os usos e os costumes serão também aqui abordados pela nossa convidada e companheira. Por fim, algumas curiosidades sobre as peças mais icónicas da ourivesaria portuguesa e as simbologias nelas presentes que se mantêm até aos dias de hoje. Pedimos então só que possam deixar no chat as questões que queiram colocar e no final a nossa convidada e companheira terá todo o gosto em responder. Uma vez mais, muito obrigada em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, estimada companheira Inês, reforçando os agradecimentos, tenha a bondade de assumir o comando desta sessão. Obrigada. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos estão a ver neste momento. Sinto-me muito honrada em estar aqui hoje a falar ou a apresentar este webinar. Vou falar-vos desta minha grande paixão e espero não vos maçar muito. Para isso eu vou partilhar convosco o meu ecrã, vou falar-vos dos vários temas que vou apresentar, conforme a companheira Carla anunciou, a história da ourivesaria portuguesa, o processo da filigrana, a sua certificação, os usos e costumes do ouro popular, a sustentabilidade da ourivesaria e as joias icónicas e as suas simbologias. A arte da filigrana já conta com mais de 2.000 anos de existência no nosso país. A ourivesaria é uma arte milenar de trabalhar os metais nobres, neste caso o ouro e a prata, ou a prata.
Tem várias técnicas, entre elas a filigrana e o granulado, que são essencialmente manuais e produzidas da mesma forma que os nossos antepassados faziam. Talvez por isso seja uma arte que tem perdurado no tempo, porque tem vindo a ser passada e transmitido o saber de geração em geração. Não se sabe ao certo a origem, mas calcula-se que terá sido trazida por povos, entre eles os fenícios, quando das trocas comerciais pelo Mediterrâneo. E estão fortemente enraizadas aqui no norte do país, nomeadamente aqui na Póvoa de Lanhoso e Gondomar. É uma arte que não é exclusiva de Portugal, existe noutros países, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, na Turquia, Malta, China, temos também na Colômbia, mas fomos nós, os portugueses, que a levamos ao extremo. Temos cá em Portugal, podemos dizer, a melhor filigrana do mundo. Infelizmente, sabe-se muito pouco sobre esta arte ou sobre as suas origens. Contudo, sabe-se que do terceiro ao segundo milénio antes de Cristo se produziam objetos, ou já se produziam objetos, utilizando apenas a técnica da martelagem e do repuxado, que constituía em repuxar ou esticar o fio ou a chapa através da martelagem com pedra. Já no início do primeiro milénio antes de Cristo, surge então a fundição em moldes de areia e, aliada a isso, a técnica da soldadura. Depois, já no limiar da Idade do Ferro, surge um maior conhecimento dos metais e das temperaturas por eles exigidas. E surge então nesta altura estas duas técnicas, ainda que nessa altura muito rudimentares, a técnica da filigrana e do granulado. Como podem ver nestas três fotografias, na imagem à esquerda, este é um dos poucos exemplares do que acabei de falar. É um torque, ou um polar encontrado no Castro de Lanhoso, atualmente Castelo de Lanhoso, que tem nas extremidades fios torcidos e pequenos grânulos, dizemos aqui na nossa gíria de trabalho, que são granitos, como podem ver na imagem em baixo, aquelas pequenas bolinhas. À direita temos as argolas de laúndos, que deram origem às atuais arrecadas que se usam nos dias de hoje. Maioritariamente, as joias da ourivesaria tradicional ou popular portuguesa têm influências religiosas e também muito de elementos de fora, nomeadamente de França, Espanha. Exemplo disso são os sequilés de origem francesa, que, sendo um nome de origem francesa, a sua inspiração é da joalharia popular espanhola. E de Espanha temos os sapos ou laças, que são umas lindíssimas medalhas ou alfinetes, ou muitas vezes as duas coisas, inspiradas nos laços. São peças que ainda hoje se produzem em alguma quantidade. Só no início do século XVIII é que a filigrana desaparece dos objetos decorativos religiosos e é então, no século XIX, que ganha alguma autonomia e importância na ourivesaria portuguesa, nomeadamente nestes dois concelhos, Póvoa de Lanhoso e Gondomar. A filigrana é uma arte milenar que consiste em trabalhar finíssimos fios, exige grande mestria e atenção nos detalhes, requer também muita paixão por parte do seu executante, muita concentração, paciência, dedicação, destreza de dedos. Alguém um dia dizia, para esta arte é preciso destreza de dedos. Tudo começa na compra dos materiais, ou seja, da matéria-prima, neste caso o ouro ou a prata, devendo sempre, na minha opinião, ser adquiridos em empresas devidamente certificadas.
todas as joias assim que concluídas devem também, por lei, passar na Casa da Moeda, ou seja, na contrastaria, para atestar a sua legalidade, o toque, ou seja, para confirmar que a peça foi produzida e antes que seja vendida a público, seja pela contrastaria confirmado que tem os quilates que o fabricante diz. Todas as joias têm que ter 2 contrastes, como vocês já devem ter verificado alguma vez. Um contraste do fabricante e outro contraste da contrastaria, ou seja, da Casa da Moeda. Vamos agora ver, vou mostrar-vos um pequeno vídeo onde vão ver, poder apreciar o fabrico de um coração. Vamos começar por derreter a matéria-prima. A matéria-prima, neste caso o ouro, é vertido para uma relheira, é o nome que se dá a este objeto de ferro, para onde caiu o metal, o ouro. Ele atinge uma temperatura de mais ou menos 1100 graus. Aqui já temos uma barra de fio, porque para fazermos um coração precisamos de fio, e ele entra aqui nesta espiral com mais ou menos a grossura de 1 centímetro de diâmetro, e quando chega ao final da espiral já tem 1,20 mm, que é o que estamos a ver aqui, agora a ser recozido, ou seja, depois de passarmos as várias vezes naquela espiral, o fio vai ficando cada vez mais fino, mas mais comprido. Quando metemos mais ou menos com o tamanho de 20, 30 centímetros, com a espessura de 1 centímetro de diâmetro, e quando chegamos à grossura de 1,20 mm, já temos algumas dezenas de metros. Depois passamos, porque vamos precisar para armar um coração e para encher, vamos precisar de fios mais finos. Aqui já vamos passar, ou já estamos a passar, para o 0,18 milímetro, que é com este fio que nós vamos fazer a filigrana. É quase como um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo. Já estamos no final. Agora aqui já vamos torcer os fios da filigrana, ou seja, são 2 fios torcidos entre si, com a ajuda de 2 tábuas. Aqui temos a ficha técnica de um coração, que um dos colaboradores está a armar. Já temos aqui as ganchas, que são as peças que nós precisamos para fazer a estrutura do coração. Portanto, é feita uma estrutura exterior e depois são introduzidas as ganchas, que é o nome que nós lhe damos aqui na nossa gíria de trabalho, para fazer o dito esqueleto da peça. Aqui já estamos a ver encher, ou seja, já temos o fio da filigrana preparado, temos aqui a fazer uma cabeça de filigrana, ou seja, na extremidade do fio, com a ajuda de uma buchela, fazemos uns pequenos círculos, chamamos-lhe nós uma cabeça, e vamos introduzindo nos espaços que a estrutura do coração tem, ou o esqueleto, e vamos introduzindo uma a seguir à outra, e vamos as entalando. Elas vão ficando fixas sob pressão. Vai entrando uma e vai-se metendo outra até preencher todos os espaços de qualquer uma das peças, neste caso é um coração. Aqui já vamos soldar a peça, temos o coração todo preenchido, mas a filigrana está lá só sob pressão. Se nós carregarmos numa das cabecinhas de filigrana, elas caem todas como quando se desfaz um puzzle. Portanto, aqui está-se
a deitar, a polvilhar de solda a peça primeiro é molhada e depois é polvilhada com a solda é, neste caso, é um coração de ouro, a solda é ouro moído, tem um poder de fusão mais rápido que o resto do material, para conseguirmos soldar, aqui já estão a ver a soldar, esta parte é muito interessante, é uma parte muito linda, nós dizemos que a solda está a correr, porque se repararem, o fogo derrete a solda e ela entranha-se nos fios da filigrana e fixa-os. A partir desta parte de soldar a peça, nós já podemos moldar, podemos continuar a dar acabamento. Aqui já estamos a dar acabamento à peça, já estamos a soldar, ou seja, já soldamos a parte inferior à parte superior do coração, o dito coração é a parte inferior, e depois temos a parte de cima, que é a parte das chamas do coração. Já estão as duas partes soldadas, já aplicamos ali a flor central e os pequenos círculos que vão dar brilho à peça. A seguir, a peça já está pronta. Entretanto, demos um banho à peça, ou seja, a peça mas com o trabalhar, com o fogo, vai oxidando. Não é o ouro, neste caso não é o ouro que oxida, porque o ouro não oxida. Neste caso o que oxida são os metais menos nobres, que é a prata e o cobre, que se junta à liga, ou seja, uma peça de ouro que nós fabricamos tem 19,25 quilates, tem 75% de ouro puro e 25% de liga, neste caso cobre e prata. E são esses metais que oxidam com o fogo e com o manusear. Nós depois então vamos lhe dar esse banho para buscar a cor natural do ouro e de seguida esta é a parte em que escovamos, é uma coisa simples, apenas uma escova e sabão, e a peça fica pronta para ir à Casa da Moeda e para ser vendida e colocada nos corações das senhoras. Vamos falar então agora um bocado sobre a certificação. Em 2017 as entidades camarárias de Póvoa de Lanhoso e Gondomar uniram-se para certificar a filigrana, no meu entender, dar-lhe identidade, a filigrana de Portugal, que no meu entender veio acima de tudo dignificar esta arte e garantir que o consumidor, ao comprar uma peça de filigrana, adquire uma peça trabalhada manualmente, segundo as técnicas ancestrais, e cada peça deverá ser acompanhada da sua etiqueta, que neste caso todas as etiquetas são numeradas e são todas elas fornecidas pela entidade a entidade certificadora. Os usos e costumes. Assim como o fabrico da ourivesaria, também o uso da ourivesaria tradicional esteve sempre muito mais enraizada no norte de Portugal, neste caso no Alto Minho. E exemplo disso é o coração, se denominar coração de Viana ou coração do Minho. E melhor exemplo do gosto por estas joias e da sua cultura em usar ouro são as romarias com as mordomas carregadas de ouro, muitas vezes a exibir o ouro de toda a família, algumas delas com dezenas de peças penduradas ao peito. Elas têm gosto
em mostrar e em exibir o seu ouro nas festas da mordomia, em Viana do Castelo, principalmente. A sustentabilidade no fabrico de ourivesaria. A sustentabilidade é, na atualidade, algo que nos preocupa a todos nós. Nós ouvimos todos os dias que temos que ser responsáveis quanto à sustentabilidade. Neste caso falamos de algo sustentável, o ouro ou a prata. É uma matéria-prima sempre reutilizável, joias que, como já falámos há bocado, perduram no tempo, que ficam de pais para filhos, de avós para netas, passam de geração em geração. Muitas vezes aparece o cliente ou a cliente com uma peça, um brinco até, já me aconteceu. Um brinco, ou porque por herança só lhe tocou aquele brinco, ou porque até perdeu o outro brinco, e o gosto tão grande por aquela peça faz com que a pessoa queira reutilizá-la, e muitas das vezes até nem precisamos de reter a peça, podemos com a mesma peça fazer às vezes até uma joia mais atual, podemos fazer uma medalha, já tem acontecido de um brinco da avó, fazermos o anel de noivado para o neto oferecer à namorada. É algo que é muito interessante. Depois temos, ou vou-vos falar de algumas joias icónicas e as suas simbologias. Isto porque a nossa ourivesaria tradicional tem uma grande simbologia, umas grandes simbologias e amuletos. O coração minhoto, uma das peças mais icónicas da nossa ourivesaria popular, existe sobre ele algumas lendas, entre elas que foi idealizado por Dona Maria I como gratidão e bênção de ter o seu abençoado filho, sempre com grande cariz religioso, grande símbolo de dedicação ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Isto porque na parte inferior temos o coração propriamente dito, e na parte superior as chamas do amor e da dedicação ao Sagrado Coração de Jesus. Há quem queira também romantizar aqui um bocadinho e dizer que foi se calhar um ourives apaixonado, que um dia quis oferecer à sua amada para lhe demonstrar a sua grande paixão, sei lá, quem sabe. Temos aqui os brincos à rainha. Estes são uns brincos de origem skilé, um pouco mais pobres, e que eram muito usados pelas mulheres do povo. Mas diz-se que quando Dona Maria II veio visitar Viana do Castelo, lhe foram oferecidos os mesmos em ouro. E então, desde essa altura, começaram a ser denominados brincos à moda da rainha. Eu eu tenho a certeza que no Alto Minho são poucas as mulheres que não têm estes brincos. São também símbolo de fertilidade feminina, na sua forma triangular nas extremidades, e no centro uma ligação de mãe e filho, no pêndulo que vocês veem no centro, que se solta, abana, mas sem se desprender. É essa a ligação entre a mãe e o filho. Depois temos o relicário, uma das peças também muito icónicas da nossa ourivesaria. É onde se guardavam as relíquias, por exemplo, as madeixas de cabelo dos filhos. Os relicários vêm um bocado de origem romana. Tem igualmente o triângulo invertido na parte inferior e na parte superior, símbolo de fertilidade feminina. Alguns destes relicários têm também à volta do ar central
o símbolo ou os vários símbolos dos sacrifícios de Cristo. A coroa de espinhos, a escada, os pregos, o cálice. Este por acaso, no caso não tem, mas alguns têm esses elementos. As arcadas. As arcadas, uma das mais belas peças da nossa orivesaria portuguesa. Aquelas que, como falei há bocado, são originárias das argolas de laúndos. São umas argolas carregadas de simbolismo. O gancho que entra na orelha, que é a parte de cima, tem o formato de uma ferradura, é o símbolo da sorte. A forma lunar do centro, que é uma chapa brilhante que abana e tem brilho, é o símbolo de proteção e afasta os maus espíritos. E temos também, e mais uma vez, a parte inferior triangular. Na parte inferior, a parte triangular, é a representação do cacho d'uvas e da fertilidade feminina. E depois temos as contas minhotas. Por último, e não menos importantes, as contas, denominadas as contas de Viana. E isto porquê? Porque foram as mulheres do Alto Minho que mais preservaram o uso destas peças, nomeadamente as contas. Aqui encontramos a técnica do granulado, que consiste em sobrepor fios torcidos sobre uma superfície lisa, formando assim vários desenhos. Neste caso temos umas rodas com uns pequenos olhetes no centro das rodas. Há quem queira chamar a estas contas olho de perdiz. Eu, no meu entender, estas contas são muito antigas e, no meu entender, acho que para mim se continuam a chamar contas de Viana, porque na verdade foram as mulheres do Alto Minho que preservaram as contas, estas peças. E é a peça mais antiga da nossa orivesaria. Primeiro foram feitas em pedra e com a descoberta dos metais foram feitas, começam a surgir maciças. Só mais tarde, com o aperfeiçoamento das técnicas, é que se começaram a fazer ocas, até aos dias de hoje. Os brincos, os simples brincos de contas, é uma das peças mais usadas pelas mulheres ou pelas senhoras do Alto Minho. Algumas delas colocavam os brincos à nascença e só os tiravam à morte. E é engraçado que toda a mulher dessa zona do país tem um colar de contas, como elas dizem. As contas. Dou aqui por terminado o meu webinar, espero que não tenha sido muito maçador. Se tiverem alguma questão para colocar, estou à disposição. Muito obrigada, companheira Inês, por esta excelente exposição, nos dar a conhecer todo o processo até ao que vimos, ou que conseguimos ver diariamente nos peitos das pessoas e nas orelhas, enfim. Já há aqui questões, permite-me que as coloque já? Claro que sim, claro que sim. Perguntam aqui que um coração para um brinco, pergunta ao Marco, qual será o tempo que demora a fazer? Um coração, depende muito do tamanho, e para nós, enquanto fabricantes, é sempre
é sempre muito, muito complicado quantificarmos aqui o tempo, porque quando estamos, dificilmente fazemos uma peça só, ok? Estamos, ou seja, quando fazemos em alguma quantidade, e depende muito também do tamanho, não é? É sempre é sempre um trabalho muito moroso, porque é todo ele muito manual, como vocês puderam ver, mas pronto, mas depende muito do tamanho da peça. Obrigada. Também pergunta qual era o tamanho e o peso da peça, da maior peça que já criou. Ora bem, eu já fiz há uns anos, precisamente por esta data, há alguma meia dúzia de anos, um galo. Vocês estão a ver o galo que aparece, o galo do milhão, aquele galo que faz publicidade ao milhão. Houve alguém que ganhou o Euromilhões e então quis que fosse feito um galo exatamente como aquele que aparece na imagem que mostra na televisão. E eu fiz o galo todo em 3 dimensões. Em ouro, eu acho que na altura pesava à volta de 200 e qualquer coisa gramas. Depois tenho aqui no meu espólio particular, aqui no meu museu, se queiramos lhe chamar assim, ou na oficina que eu tenho, que eu recriei, antiga, uma caravela, fui eu que ajudei o meu pai a fazer, que deve ter, em tamanho, deve ter à volta de meio metro de altura, e alguns quilos de prata, não sei exatamente quantos quilos, mas é uma peça muito grande. Penso que estava a falar, mas não me estavam a ouvir. Eu estava a perguntar-lhe que depois de nos ter falado na certificação, porque é que surgiu? Sentiram uma necessidade de certificar as peças? Sim, Havia algum abuso? Poderia falar-nos um bocadinho sobre isso, companheira? Pronto, vão surgindo, não é? Vão surgindo novas técnicas, máquinas que vão ou imitações que vêm até do estrangeiro, não é? E o mercado foi se enchendo um bocado desse tipo de artigos que vêm imitar um bocado a filigrana, não é? E acho que aqui a certificação veio proteger-nos, neste caso, eu diria que proteger-nos e dignificar muito, muito o nosso trabalho, porque começava a ser muitas das vezes complicado nós apresentarmos uma peça que é 100% manual, segundo as técnicas que vocês viram, as técnicas ancestrais, e sermos muitas vezes confrontados em termos de custos, não é? Porque nós estamos a falar de peças que, além do valor económico, não é? Acarretam um valor também muito grande de mão de obra, não é? Porque são peças muito morosas, é preciso gente qualificada também para as fazer, porque para fazer uma peça de filigrana é preciso alguns anos de experiência para começar e acabar do princípio ao fim. E acho que realmente a certificação veio nos ajudar muito, a nós fabricantes e artesãos, veio nos ajudar muito nesse sentido, e também ao consumidor, não é? O consumidor final também, quando compra uma peça de filigrana que leva a etiqueta da certificação, e não só a etiqueta, eu, por exemplo, nas minhas peças, todas as peças levam um punção com a marca da certificação,
e é um punção, eu faço questão que seja uma marca bem visível a olho nu, bastante visível a olho nu. Isto vem aqui no seguimento, desculpa interrompê-la, mas se calhar pode aqui direcionar-se para uma questão que foi colocada, é como é que se pode ter certeza que as peças que adquirimos são certificadas? Tem que ter o certificado. Tem que ter o certificado, tem que ter a etiqueta da certificação. Ok, obrigada. Está a receber aqui muitos elogios no chat, parabéns, de companheiros, companheiras e não só. Aqui a companheira Fátima Moreira pergunta, a filigrana, introduz e depois faz uma pergunta. A filigrana tem-se reinventado com um novo design. As peças tradicionais são as mais procuradas? São mais procuradas que as peças com um novo design? Continuam a ser ou seja, nós, o cliente, nós aqui trabalhamos a nível de país, ok? Eu tenho comércio, loja aberta, trabalho para o cliente particular, o cliente final, mas também trabalho para o país inteiro. E aquilo que eu noto muitas vezes é que os clientes gostam de ver que fazemos coisas novas, que evoluímos, que usamos até outros materiais, incluindo pedras, mas na hora de comprar ainda continuam a comprar o mais tradicional, nomeadamente o coração. E então, desde que Sharon Stone usou aquele coração, começamos a ter, de lá para cá, já vai se calhar há uma meia dúzia de anos, uma grande procura de corações. Eu posso dizer que neste momento não consigo satisfazer tão rapidamente os clientes quanto gostaria em corações. Que é uma das peças mais tradicionais. Eu tenho a anfitrião sempre a tirar-me a palavra, o malandro do nosso companheiro. Pergunta novamente a Teresa Fonseca Gonçalves, que tipo de símbolo deveremos procurar nas peças que adquirimos que testem a sua veracidade, uma filigrana portuguesa verdadeira? Todas as peças, primeiro que tudo, todas as peças, como eu falei há bocado, têm que ter dois punções, que é o punção do fabricante e o punção da Casa da Moeda. Isto qualquer peça de ouro ou de prata. Okay? E depois temos a certificação somente na filigrana. E o símbolo da certificação é uma cornucópia que encontram facilmente. Eu nas peças dos colegas não sei dizer, mas por exemplo nas minhas, nas costas de qualquer peça, tem uma chapa ou uma chapinha pequena com o símbolo da marca, Inês Barbosa, e tem uma outra com o símbolo da certificação, que é a tal cornucópia. E depois acompanha a tal etiqueta da certificação, que todas elas são numeradas. Muito obrigada. Aqui também a companheira Manuela comenta que deveríamos adquirir e oferecer peças de filigrana por serem belas e por dar continuidade a uma arte tão ancestral, e de alguma forma pergunta se considera que se deveria dar continuidade a esta arte sendo ensinada nas escolas. Claro que sim, claro que sim. Devia ser ensinada nas escolas, ou devia haver. Eu tenho apelado já há algum tempo às nossas entidades que as escolas, ou a escola profissional aqui na Póvoa de Lanhoso, devia introduzir esta técnica ou esta arte a ser ensinada, porque é uma das dificuldades com que nós nos deparamos sempre que precisamos de mão de obra.
não é? De pessoas para trabalhar, não temos pessoas qualificadas, nós temos que as qualificar. E isso é tudo um processo muito, muito moroso. Primeiro que consigamos pôr uma pessoa que nunca viu filigrana à frente a encher filigrana, demora muito tempo. Eu acho que sim, que essa era uma forma de preservarmos e de darmos continuidade a esta arte. E se esta é uma arte que aqui na Póvoa de Lanhoso já conta se calhar com mais de 2000 anos, faria todo sentido que fosse introduzido na escola, principalmente na escola profissional. Referiu então que sente dificuldade em recrutar trabalhadores e trabalhadoras para esta arte. Sim. Tem ideia de qual é o tempo que demora a formar uma pessoa para estar à banca, de certa forma, a trabalhar autonomamente? É preciso muito tempo. Para ser uma pessoa autónoma, para começar uma peça de princípio a fim, é preciso muito tempo. No entanto, sei lá, se calhar meio ano nós conseguimos pôr no espaço de muito pouco tempo. Aliás, as pessoas que eu tenho aqui na oficina é tudo malta muito jovem. Alguns, se calhar os mais recentes, terão 3 anos de casa, que nunca tinham visto sequer filigrana na vida deles. Por acaso são 2 rapazes jovens, de 20 e poucos anos, os mais recentes, e que já enchem bem filigrana, mas já estão a trabalhar comigo aqui há se calhar 3 anos, entre 3 a 4 anos. E eles vão começando logo a encher, não é? Não no primeiro, nem no segundo dia, nem no primeiro mês, nem nos 2 primeiros meses, só vão fazendo, vão aprendendo, é quase como aprender a ler e a escrever, ok? Mas não estão aptos para começar uma peça de princípio a fim. No entanto, as escolas aqui ajudavam muito. O Jorge Silva perguntou se, sendo esse percurso algo moroso, se sente que há alguma desmotivação durante o caminho e os trabalhadores ou trabalhadoras acabam por se afastar e escolher outras áreas. No fundo pode haver um investimento por parte da empresa que depois acaba por não ter... Sim, às vezes acontece. Não é se calhar não muitas vezes, mas às vezes acontece. No entanto, maior parte deles acabam por achar ou por sentirem gratos, não é gratos, se calhar gratos não é a expressão correta, acabam por se sentir de alguma forma, porque é muito interessante quando nós acabamos uma peça, é muito gratificante quando nós começamos uma peça e depois olhamos no final a peça pronta. E acho que muitas das pessoas que trabalham aqui comigo sentem isso quando começamos e nós aqui trabalhamos quase como uma rede, ou seja, não é a mesma pessoa que começa e acaba uma peça, não é? Começamos pela preparação de fio e depois vamos seguindo, uns vão enchendo, e depois outros com mais experiência já vão terminando a peça, já vão soldando, e depois é um todo no final das peças. Acho que pelo menos eu sinto isso da parte deles, que é gratificante. Bem, obrigada. As questões não param de chegar, que bom. Também aqui a Teresa Fonseca, no seguimento da sua explicação, agradeceu e diz que foi bastante elucidativa e comenta: penso que se poderá lançar esse desafio às escolas da região, pois certo haverá jovens que irão preferir esta arte a terem de estudar, isto não descurando naturalmente o ensino. E a companheira Fátima coloca-lhe uma questão: no Conselho teríamos capacidade de integrar quantos novos trabalhadores com formação na área? Não sei, é um bocado difícil de responder a essa questão, é um bocado difícil, mas
Eu e outros colegas como eu sentem muita necessidade de ter pessoas qualificadas a trabalhar. Portanto, fazia todo sentido, eu não sei dizer, mas podia-se conseguir. Depois também não sabemos até que ponto os jovens iriam querer começar a aprendizagem da filigrana, não é? Mas é uma questão de começo, penso que seria uma questão de começar. Obrigada, companheira. O companheiro Moisés Campos coloca duas questões. A arte da filigrana está ameaçada? E a segunda é, as novas gerações têm aderido a este profissional? Sim, como disse há bocado, sim, têm aderido. Na minha opinião, só estará ameaçada se, na verdade, não se fizer aquilo que estávamos a falar há bocadinho, se não começarmos a qualificar pessoas, porque para nós é muito difícil qualificar. Eu, no meu caso, e outros como eu, vimos estes anos todos a qualificar pessoas. Há 28 anos que eu tenho vindo a qualificar pessoas, algumas delas eu tenho uma ou outra, tenho pelo menos uma pessoa a trabalhar comigo já há 20 e qualquer coisa anos. E outros que vão entrando e vão saindo, não muitos, porque a maior parte até dos que tenho a trabalhar comigo já tem alguns anos, mas penso que só estará ameaçada se não fizer sentido. Como há bocado, tenho vários jovens a trabalhar comigo, eu sou a mais velha. Sou a mais velha, eu acho que o colaborador mais velho que eu tenho aqui comigo tem 40 e muito poucos anos, tenho com 20 e tal anos a trabalhar comigo. E depois tenho uma coisa que me alegra muito, que tenho a minha filha a trabalhar comigo, a Rita, e a outra minha filha mais nova também quer seguir esta arte, portanto acho que se calhar tão cedo não vamos correr esse risco. Teremos então uma sexta geração, não é? Exatamente, já temos uma sexta geração. Já temos. Muito bem, companheira. O Conselho, aliás, o país atravessou há uns anos uma grande vaga de imigração. Isso de alguma forma afetou a área da ourivesaria? Quem trabalhava à banca também se afastou? Sim, claro que sim. E não foi só há uns anos, ainda hoje isso acontece. Ainda recentemente eu tive um colaborador muito, muito bom, que já estava a trabalhar comigo há uns anos, que foi para a Suíça emigrar, à procura de uma vida melhor, não é? Faz todo sentido também para os jovens, não é? Portanto, isso sim acontece. São os tais investimentos que depois acabam por não ter fruto, não é? Porque fogem. Exatamente. Quando estão pessoas mais autónomas, não é? Depois de uns certos anos, eles têm vontade querem uma vida melhor, até porque estamos também se calhar temos uma carga, isto é outro assunto que não tem nada a ver aqui com o que estamos a abordar, mas todas as empresas hoje têm uma carga fiscal muito grande e que os salários também não são muito atrativos, não é? Por mais que nós até às vezes queiramos, e isso faz com que as pessoas vão para fora. Muito obrigada. Temos aqui uma questão colocada pelo companheiro Cândido. Faz sentido ao povo lanhoso criar um centro de exposição ou venda com execução de arte ao vivo numa perspectiva de atração turística? Faz. Faz todo sentido. Eu já faço isso, não é? Eu já mostro, todas as semanas tenho pessoas que vêm de fora ver, fazer a filigrana. Todas as semanas temos pessoas a quem mostramos todo o processo da filigrana, como se faz hoje, como se fazia antigamente, no tempo em que não havia sequer eletricidade. Portanto, fazia sentido também. Eu faço a nível particular, mas se fosse
De outra forma, sim, faria todo sentido. Até porque quantas mais pessoas dermos a conhecer, a quantas mais pessoas nós dermos a conhecer esta arte, não é? Melhor, porque todas as pessoas que passam aqui, que vêm a fazer a filigrana, eu acredito que elas, quando veem uma peça de filigrana, ou nunca mais olham para uma peça de filigrana da mesma forma. É isso que me dizem todas as pessoas que vêm a fazer uma peça de filigrana. Não é? A valorização do trabalho manual, não é? Exatamente. A dificuldade que isso acarreta. Exatamente. A companheira Manuela questiona, quem quiser comprar uma peça de filigrana, por exemplo, ao fim de semana, como alguma pessoa de fora que visite o concelho, não tem onde comprar. Não, se for ao fim de semana, a partir de 1 hora de sábado, não tem onde comprar. Há alguma sugestão para isso? Ou considera que não se justificaria também arranjar uma alternativa? Se calhar, não sei, se calhar não se justifica porque se calhar o Conselho também, infelizmente, não tem tantos visitantes como isso. Não sei ao certo, talvez, não sei. Sim, a companheira Manuela ainda assim reformula e reforça a ideia que mas é aos fins de semana que os turistas visitam a Póvoa, vêm mais ao concelho. Ainda assim, poderá não ser suficiente, por perceber, Pois, não é? se calhar. Muitas das vezes acontece-me aqui, por exemplo, muitas vezes que nós mostramos o fabrico e nem sempre as pessoas têm vontade de comprar, ok? Ou seja, se calhar se houvesse um local de venda, não sei até que ponto se justificaria e as pessoas têm essa vontade em comprar, porque mesmo em horário de possíveis compras, as pessoas vêm e muitas vezes não compram. Eu estou aqui a revisitar o chat para ver se não me escapou nenhuma questão, parece-me que não, mas é importante aqui referir que as pessoas disseram, por exemplo, a companheira Filipa disse que gostou imenso, deu os parabéns, muito interessante a exposição. A companheira Obrigada. Silvia também deu os parabéns, que gostou muito da apresentação. Pronto, a companheira Fátima já tinha referido. Depois eu vi aqui uma que agora não estou a ver, mas era da Teresa Fonseca, que tinha dito que gostou muito, que tinha sido muito sucinta e muito simples e nada amassador. É sempre Gostou imenso. que eu falo sobre a filigrana, que para mim é uma paixão, de há muitos anos para cá. Mas isso nota-se que vive, ao falar vive isto. Mas não é a única, porque a filha também já lhe segue, esse gosto, não é? Sim. Entretanto, o companheiro Cândido colocou, por essa razão, penso que é no seguimento do que a companheira Manuela referia aos fins de semana, de poderem os turistas terem onde comprar ou adquirir. O Cândido diz, por essa razão é que seria muito importante a Póvoa apostar num centro filigrana com visitação, tratar-se-ia de um centro onde seria possível o trabalho ao vivo, visitas, exposições e venda. Sim. Penso, companheira... Onde as pessoas pudessem ver todo o processo, era interessante e ao mesmo tempo comprar. Não vamos embora tão cedo. Não, continua, por favor, continua. As pessoas têm, principalmente, eu só atendo pessoas ao sábado de manhã. São muitas, pronto, poderia se calhar fazê-lo também da parte da tarde, mas são muitas horas de trabalho durante a semana e não conseguimos, mas tem um museu também, eu não sei até que ponto se justificaria, não sei, é uma questão a debater se calhar.
Haver um Eh, centro. um centro de visitação, não é? De trabalho ao vivo, como aqui foi questionado. Temos aqui o centro interpretativo da filigrana, não sei se está aberto ao público ao fim de semana. Sim, está a companheira Fátima Moreira a referir que sim. Já em tempos, ali no posto de turismo, houve venda de filigrana. Se calhar é uma outra, é uma boa opção. Companheira Inês, aqui a companheira Fátima coloca uma questão, até porque penso que tenha sido um modo que tenha ganho expressão, até com o surgimento do Covid, que são as vendas online. E a companheira Fátima coloca mesmo essa questão direta. As vendas online têm alguma expressão? Ainda pouca. Nós já temos site de venda online, mas a expressão ainda é muito pouca. São, principalmente em euros, são joias caras, não é? E acho que as pessoas ainda não se aventuram muito a comprar esse tipo de joias online. Até porque, na minha modesta opinião, as vendas online são mais direcionadas para jovens, não é? E os jovens não têm a capacidade financeira de comprar peças caras, joias em ouro, não é? Portanto, é um processo que eu acredito a longo prazo vai ser o que vai funcionar, mas para já vai funcionando, mas muito devagarinho. Mas nós já temos venda online. Tem online. E é isso que estão aqui a perguntar a Teresa Fonseca, que até dos lados de Gondomar, ali para o Porto, coloca aqui a questão: qual é o site? Soy Joalheria. Se puder colocar no chat, poderia ser interessante. Ok. Está bem? Ok. Eu tinha aqui uma questão ainda para lhe colocar. Quais são os conselhos que a companheira Inês, enquanto profissional, nos poderá dar para nós mantermos e conservarmos uma peça de filigrana? Nós vimos ali a lavar com sabão e uma escova. Não nos vai dizer para fazermos isso em casa, pois não? Se for em ouro, podem fazer, porque a peça fica bonita. A peça vai ficar logo completamente diferente quando fizerem esse processo. Basta até uma escovinha dos dentes com sabão rosa, escovar bem, que a peça fica logo bonita. Prata não, porque a prata oxida. A prata oxida muito, a prata escurece. Se for prata branca escurece, se for prata dourada perde o dourado, porque o dourado é só um banho, não é? Não, aquilo de ouro não leva quase nada, é quase que insignificante, ok? Mas se for de ouro. Então, se falarmos nos brincos com os que eu hoje estou a usar, que já é prata branca e escura, como é que leva à ourivesaria? Não, esses, por incrível que pareça, podes-os escovar e eles ficam mais brilhantes. Esses, porque esses já têm um patinho que já não muda muito de cor, ou seja, eles só ficam ligeiramente mais escuros, okay? Mas sendo escovados com uma escovinha e sabão rosa, eles ficam logo com brilho. Se for a prata branca não, aí já precisa de um outro tratamento. Acontece das pessoas guardarem determinadas peças de ouro dentro das caixinhas que se compram, e muitas vezes as pessoas deparam-se, às vezes estão um monte de tempo com a peça guardada e depois vão usar e deparam-se com uma cor completamente diferente de quando adquiriram. Não, as pessoas às vezes ficam com dúvidas se realmente compraram uma peça de ouro, mas o que acontece aí é que as caixas, não é, têm um determinado composto de cola que interfere com as ligas do ouro,
e escurece a peça muitas vezes. Aí sim, a peça de ouro já tem já temos que ser nós profissionais a dar um novo banho à peça de ouro. Atenção que as peças de ouro, disse há bocado, é um banho para ir buscar a cor natural do ouro, não vamos dourar, o ouro já lá está. É só para ir buscar a cor natural do ouro. Tirar as oxidações. Muito obrigada. Bem, a opinião é que a companheira Inês não foi maçadora, mas se calhar não estamos a ser. Quando não quiser responder a mais questões, por favor, diga, porque temos aqui mais uma questão. É com muito gosto que cá estou. E as questões também vão no sentido que também estamos a gostar, não é? E com curiosidade. Obrigada. Coloca aqui o companheiro Moisés Campos uma questão. A existência da arte filigrana na Póvoa de Lanhoso até compreendo, no entanto já não percebo o porquê de existir em Gondomar essa tradição. Conhece essa história, companheira Inês? Não, infelizmente não. Há quem diga que começou na Póvoa de Lanhoso, nós dizemos isso, não é? Queríamos que assim fosse. Gondomar quer o contrário, ou diz o contrário, mas não há certezas de nada, não há certezas se foi aqui na Póvoa de Lanhoso que começou, ou se foi no Gondomar, ou se foi nos dois sítios. Ao mesmo tempo, há quem defenda que se instalaram esses povos que vieram noutros tempos para cá, se instalaram em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso neste caso aqui na Póvoa de Lanhoso termos o rio Ave e ter sido um rio aurífero e em Gondomar também, mas não se sabe ao certo se realmente foi assim. Não há nada de provas em concreto. Muito bem. Só mais duas, está bem? Para já. Aqui, a companheira Manuela diz que escova as peças que tem com pasta dos dentes. Não sei, companheira, não sei, não faço ideia. Não faz ideia. Com pasta de dentes. Um dia deste ela vai levar aí a caixinha do ouro toda dela para ter que arranjar, não é? O companheiro Cândido, no seguimento da questão que a companheira Fátima tinha colocado sobre as vendas online, o que ele está aqui a reforçar é que de facto as vendas online estão em franco desenvolvimento, que mesmo outras indústrias estão a apostar fortemente, sim. E que de facto a nossa geração ainda tem alguma dificuldade em adquirir, mas que o futuro que parece que é por aí que se afigura. Sim, eu acho que sim, acho que o futuro é mesmo isso. Volto a referir, na minha opinião, e como diz o companheiro Cândido, a nossa geração ainda não está muito vocacionada para as compras online, mas os jovens sim, os jovens hoje compram tudo online, só não compram ouro porque ainda não têm capacidade para o fazer, porque quando tiverem eles vão comprar com toda a certeza que vão comprar peças de ouro online. E os jovens adquirem peças em prata, que são mais acessíveis? Sim, adquirem, sim. Já joias de filigrana estão, pode-se dizer que se calhar na moda, e os jovens estão a usar. Perdeu-se um bocado aquela ideia de que eram peças muito antigas, que só as nossas avós usavam, não é? Mas não, hoje fazem-se já outro tipo de peças também, mais atuais, desenhos mais atuais, já mais dirigidos para os jovens. Muito bem. Não tenho mais questões neste momento. Aqui já vai havendo que há fenómenos, acabou de chegar, que há fenómenos que é, por exemplo, um deles é o pessoal, e cito, vai dizer isso ao pessoal de meia idade que se farta de comprar Teslas online. Pois. É outro tipo de mercado.
É diferente, pá, não sei, é diferente. Acho que sim, acho que é completamente diferente. Mas atenção, que nós vamos vendendo algumas peças, não é? Não tem a mesma expressão, não é? Não tem a mesma expressão que a venda atrás de um balcão, não é? Mas vão-se vendendo algumas peças. Talvez as pessoas, o comprador ou a compradora querer experimentar, será isso? Sim, e nós ainda somos um povo muito de toque, não é? E gostamos de ver, e gostamos de tocar, e gostamos de experimentar. Acho que, acima de tudo, pelo menos a nossa geração, acho que é acima de tudo também isso. E depois o confiar, não é? O confiar na compra que estamos a fazer, ainda somos um bocado relutantes a isso, não é? Se não vamos ser ludibriados, não é? De alguma forma, acho que passa um bocado também por aí. Companheira, se os restantes companheiros, companheiras, amigos, outras pessoas, companheiros de outros clubes, outras pessoas que nos estão a acompanhar não têm mais nenhuma questão, eu, em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, agradeço a presença de toda a presença virtual de toda a gente, a participação também, a curiosidade, e um obrigado muito especial à companheira Inês, que está ao serviço desde as 8 da manhã, ainda não foi jantar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, companheira. Eu é que agradeço. Penso que também ficam aqui umas boas ideias para o Natal, que se aproxima. Ok. Eu agradeço. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada a todos, com licença.